1 Tessalonicenses 1, a gente vai ler dos versículos de 1 a 7. Vocês acharam? Vamos ler de forma responsiva? Hein? Eu vou ler os versículos ímpares, começando no 1, e os irmãos sempre os versículos pares. A palavra de Deus diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos os mencionamos em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Senhor, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Ó Deus, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que possamos ser preenchidos, Senhor, pela mensagem que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Isso aqui é o início, né, da carta aos Tessalonicenses, provavelmente uma das primeiras epístolas escritas por Paulo. E aqui ele estava na companhia, né, de Silas e de Timóteo. Né? Silvano é uma variante aí do nome de Silas que aparece lá em Atos. Então esses três irmãos, né, estão escrevendo a essa igreja e eles começam, né, essa carta, como de costume de Paulo: graça e paz da parte do Senhor. E aí no versículo 2 ele vai dizer: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Então eles estão sempre agradecendo a Deus, dando graça a Deus pela vida dos irmãos tessalonicenses. E como eles fazem isso? Eles sempre dão graça a Deus, mencionando esses irmãos nas suas orações, né? Que procedimento diferente, né? Você agradece a Deus e o meio que você agradece a Deus para aqueles irmãos é mencionando eles nas suas orações. E aí o que a gente precisa observar aqui é que esse termo damos graças, se você for olhar originalmente, a palavrinha lá é Eucaristia. O pessoal que veio aí de um passado católico conhece bem esse termo, né? Eucaristia é o termo católico da ceia do Senhor, o que nós chamamos de ceia do Senhor, na tradição católica é chamada de Eucaristia, né? E esse termo significa uma boa graça, né? Uma graça virtuosa. Então, o que nós celebramos na ceia do Senhor é uma graça virtuosa, uma boa graça da parte de Jesus por nós. Então, o que esse termo quer dizer? O que Paulo está dizendo que quando dá graças a Deus pela vida desses irmãos, não é necessariamente por algo que aqueles irmãos estão fazendo, né? Não é necessariamente por algo que eles estão realizando. Paulo está dando graças a Deus porque a boa graça de Deus, a graça virtuosa de Deus chegou até esses irmãos. Então, Paulo não está agradecendo a Deus: olha, Senhor, eu te agradeço muito porque os tessalonicenses são excelentes, são ótimos, eles têm boas obras. Não, Paulo está dando graças a Deus porque essas pessoas podem até realizar essas coisas, podem até ter boas obras, mas elas fazem isso porque, de fato, foram convertidas pelo Senhor e estavam ali rendidas a Cristo. Então, Paulo dá graças àqueles irmãos porque eles foram alcançados. Então, Paulo começa aqui com esse agradecimento a Deus, né? Mas se eles já estão convertidos, né? Se eles já são cristãos, por que Paulo continua mencionando esses irmãos em oração, né? Será que estar com Deus não é o bastante? Aqueles irmãos já estavam com Deus e Paulo continua orando por eles o tempo todo. Paulo diz, né? Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. O início do versículo 3, ele fala: olha, nós lembramos continuamente a Deus, nós lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai a respeito desses irmãos. E aqui a gente já se depara com algo muito importante. Paulo começa a desmistificar
um duelo, vamos dizer assim, uma dicotomia entre o ativismo e a devoção. É por isso que eu falei que a gente vai falar um pouco de Marta e Maria aqui. Porque nós fomos levados a acreditar, às vezes até inconscientemente, que a gente precisa ser um ou outro, ou que a gente necessariamente é um ou outro, ou precisamos escolher entre um e outro. E aí nós ouvimos, olha, cuidado com o ativismo, e esse é um bom alerta. Só que a gente entende isso como uma caminhada integralmente para o outro lado. Não, agora eu vou só sentar e ouvir o Senhor, e às vezes o trabalho fica por fazer. Ou então nós estamos somente de um lado, não, eu estou só aqui recebendo do Senhor, que maravilha. Né? E aí, não, olha, tem que trabalhar. E a gente vai e se torna um ativista e deixa de servir ao Senhor. A gente tem sempre um extremo ou outro. E aí a história de Marta e Maria é uma das primeiras que a gente lembra quando a gente fala sobre esse assunto. E muitas vezes essa história é ensinada com essa ênfase. Né? A gente pega ali um recorte da história, do que estava acontecendo, e dizemos, olha, cuidado que Marta estava trabalhando muito e não ouviu o Senhor. Né? Só que eu brinco que a gente não viu que depois que acaba o relato, né, Maria estava aos pés do Senhor, mas depois ela levantou e foi lavar a louça, né, porque Maria já tinha feito tudo. Então, o que a gente tem que entender, lógico que é uma brincadeira, que a gente não precisa escolher entre uma coisa e outra. Porque para toda Maria que senta tranquila para ouvir o mestre, existe uma Marta trabalhando, para que o ambiente esteja propício para que Jesus estivesse ensinando. Então, a solução não é que todos se tornem Marias, né? Em que nos sentemos plenos e tranquilos aos pés do Senhor, e o trabalho do reino fica por fazer. Ou a solução também não é que todos nos tornemos Martas e não tenha ninguém. O Senhor esteja falando ali, ninguém está ouvindo. Está todo mundo trabalhando tanto que ninguém está ouvindo. A solução é que cada cristão, dentro, né, da sua comunidade, dentro da sua igreja, reveze esses papéis. Haja um revezamento entre os irmãos, entre esses papéis de Marta e de Maria. Ou seja, cada membro da igreja, cada cristão, uma hora está sentado como Maria ouvindo o Senhor, mas na outra hora está de pé, trabalhando, para que um outro irmão esteja sentado ouvindo o Senhor. Para que outro possa ter esse privilégio. Certo? Mas o que isso tem a ver com as palavras de Paulo? Né? Eu falei aqui que o apóstolo está desfazendo, né, essa distinção entre somente ter fé, somente ter devoção, ou somente ter obra, somente ter trabalho. Então a gente não precisa escolher entre ser ativos ou ser devotos. Nós precisamos ser os dois. E Paulo continua mencionando os Tessalonicenses nas suas orações, ou seja, Paulo continua trabalhando, né, orando, né, perseverando, se esforçando por aqueles irmãos, mesmo eles já tendo sido alcançados por Deus. Aqueles irmãos já tinham sido alcançados por Deus. Né? Então, o fato deles terem sido aceitos, deles terem se convertido, não encerrou o trabalho de Paulo. Paulo poderia ter trabalhado, não, esses irmãos estão convertidos, que bom, agora vou ouvir o Senhor, deixa eles lá. Não, Paulo continua trabalhando, para que a vida daqueles irmãos continue firme. Então, ele ainda ora, porque ainda há uma caminhada a ser desenvolvida. E aí a gente chega no versículo 3, que diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é muito interessante, né? Que Paulo começa a exemplificar o que ele quer ensinar aqui. E Paulo lembra o Senhor. Eu achei isso tão interessante. Olha, lembramos continuamente diante de nosso Deus o que vocês têm feito. Né? Mas como assim lembrar o Senhor? O Senhor já sabe, o Senhor está vendo. Aquela é uma igreja de fato cristã, então o Senhor está ali no meio deles. Então o Senhor está vendo tudo. E Paulo tem o trabalho de lembrar continuamente diante de Deus o que aqueles irmãos têm feito. E o que esses irmãos têm feito? E aqui há um padrão muito interessante. Paulo, ele lembra o Senhor do que aqueles irmãos têm feito em 3 grupos de 2 palavras. Trabalho e fé, esforço e amor, e perseverança e esperança. Então são 3 grupos aqui, olha. Lembramos o que vocês têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. E aí, se você é uma pessoa atenta e você olhou a segunda palavra de cada grupo desse,
o que a gente tem? Fé, esperança e amor. As virtudes cristãs essenciais, aquilo que Paulo está falando o tempo todo, que nós devemos desenvolver. E como que isso é desenvolvido? Quando estamos aos pés do Senhor. Quando estamos no perfil Maria. Nós desenvolvemos a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança quando ouvimos do Senhor, quando desenvolvemos a nossa vida devocional. Como diz lá em 1 Coríntios 13, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor, e diversas outras passagens que Paulo está mencionando essas 3 virtudes essenciais de todo cristão. Então Paulo está dizendo que lembra diante de Deus sempre que os Tessalonicenses são Maria, que os Tessalonicenses estão ali, desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo o seu amor e desenvolvendo a sua esperança. Mas os Tessalonicenses não são apenas Maria, porque Paulo associa a essas 3 virtudes, fé, esperança e amor, ele associa algo muito interessante. A fé, ele associa o quê? O trabalho. O amor, ele associa o esforço. E a esperança, ele associa a perseverança. Então, Paulo nos traz a realidade que fé, esperança e amor não são emoções abstratas, que a gente fica cultivando filosoficamente ali na nossa mente, naquela coisa, né? Naquela meditação apenas. Essas virtudes de devoção que todo cristão precisa ter, elas se expressam exteriormente. Elas vão se expressar de forma bem prática e bem ativa. Então, o que nós vemos aqui é que o trabalho surge da fé. Ele é realizado pela fé e ele revela a fé. Então a gente não precisa escolher entre ser uma pessoa de fé, uma pessoa fervorosa, ou ser uma pessoa trabalhadora. Não precisamos escolher entre ser um ativista da casa de Deus, ou ser um devoto da casa de Deus. Porque quando trabalhamos, esse trabalho faz surgir fé. Esse trabalho revela a fé que há em nós. Então Paulo está associando as duas coisas. Paulo está associando o trabalho, que é o perfil Marta, com a fé, o perfil Maria. Então a fé não é um conceito só filosófico, a fé produz trabalho. A fé leva a gente a trabalhar. Paulo passa para o segundo grupo, o amor e o esforço. O amor não é aquela coisa platônica, lírica, você fecha os olhos e fica ali, suspirando. Não é esse amor que Paulo está falando, mas é um amor que demanda esforço. Então, se nós amamos o Senhor, né, nós nos devotamos a Ele com todo o nosso amor. E isso vai exigir de nós, vai demandar de nós um esforço. Que nós nos esforcemos a fazer coisas que o Senhor deseja. Né? Quando amamos alguém, a gente se esforça a fazer coisas que a outra pessoa quer. Às vezes você está cansado, né? No final da noite, poxa, a gente poderia ir não sei aonde, fazer não sei o que lá, não, vamos lá. Por quê? O amor demanda esforço. Porque é fácil, você fala, não, eu te amo, né? Mas quando realmente, né, surge uma situação que você precisa demonstrar esse amor. Então o amor demanda esforço. O esforço é motivado pelo amor. Porque, gente, não adianta, a gente só se esforça pelas coisas que a gente ama. Todos nós somos cansados para alguma coisa, mas nos esforçamos para outra. Então o cansaço ele é uma desculpa meio relativa, né? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui estamos cansados, né? A não ser que você tenha uma vida muito boa, ganhe um salário bom, né? Fica aí de frente para a praia o dia inteiro, mas mesmo a praia cansa, eu pelo menos canso na praia. Mas todos nós aqui estamos cansados. Mas por que a gente está aqui? A gente podia estar dormindo, né? Mas estamos aqui por quê? Porque amamos o Senhor e o amor demanda esforço. Então Paulo está dizendo que o esforço é motivado pelo amor e o esforço revela amor. Quando nos esforçamos, estamos dando uma declaração de amor. Às vezes melhor do que um eu te amo, do que umas flores, né? Quando nos esforçamos por alguém, estamos revelando o nosso amor por essa pessoa. E por fim, o terceiro, a esperança. Que a esperança não é uma ideia abstrata, mas uma ideia indefinida. Mas está relacionada aqui à perseverança. Se nós temos esperança de algo, isso vai demandar de nós uma atitude, que é a perseverança. A perseverança ela é inspirada pela esperança. E ela evidencia a esperança.
Então não adianta, a gente não vai perseverar em nada se não tivermos esperança daquilo. Nós só mantemos firme o nosso propósito nas coisas que a gente tem esperança. Então, se a gente já perdeu a esperança de algo, não adianta, não vamos perseverar naquilo. Se a gente não acredita mais em alguma coisa, é difícil você caminhar em algo que você não acredita mais. Então, a esperança não é uma coisa, né? Somente, abstrato, uma coisa. Não, eu tenho esperança. Mas a nossa esperança é demonstrada e é evidenciada pela nossa perseverança. Então, novamente, gente, o que Paulo está querendo dizer é que um cristão não precisa escolher entre ser Marta ou ser Maria. Entre ter somente atitudes ou somente devoção, sentimento, fé, esperança e amor por Deus. Na verdade, todo cristão precisa ser um combo. É o combo Marta-Maria, né? Quem tem a tendência, então, gente, de ser ativista, precisa fazer o quê? Precisa reduzir o ritmo. Né? Precisa baixar a pressão, ouvir mais, receber mais do Senhor. Só que para que os irmãos que têm esse perfil façam isso, é necessário que os irmãos mais, né, contemplativos, né, recebam uma injeção de ânimo e trabalhem mais. Porque há sempre trabalho a fazer. E quando esses irmãos contemplativos entenderem isso e começarem a trabalhar mais, a se esforçar, os irmãos lá do perfil da Marta vão ter oportunidade. E aí a nossa igreja, a nossa comunidade vai crescer em fé, em equilíbrio, em amadurecimento. Então, gente, Deus não quer apenas Martas ou apenas Marias. Ou Ele não quer um grupo de Martas e um grupo de Marias, né? Um grupo que sempre trabalha e outro que sempre ouve. A comunidade, o povo de Deus, todos trabalham e todos ouvem. Cada um a seu tempo. E é isso que Paulo está dizendo aqui dos Tessalonicenses. Cada cristão precisa ter as duas virtudes. Agora, os Tessalonicenses, eles seriam capazes de alcançar esse equilíbrio, por quê? E aí está no versículo 4. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então a gente já sabe, né, já entendemos que precisamos desenvolver esse equilíbrio, né? Mas como que a gente desenvolve esse equilíbrio? Como a gente faz, né, para mudar essa situação? E Paulo vai nos responder que nós somos amados e escolhidos de Deus. Então é do interesse de Deus que a gente amadureça nesse sentido. É do interesse de Deus que o seu povo caminhe rumo a uma postura madura. E o que significa uma postura madura? Só trabalhar? Ou só se render aos pés do Senhor? Não, as duas coisas. As duas coisas. E os Tessalonicenses ali, Paulo está dizendo que eles seriam capazes de chegar a esse equilíbrio, porque o Evangelho chegou a eles de forma completa. E o que significa o Evangelho chegar de forma completa? Paulo disse que o Evangelho não chegou somente em palavra. Não foi só um mero discurso argumentativo convincente. Paulo não só convenceu aqueles irmãos. Existiu esse fator da palavra, do discurso, da pregação, mas esse evangelho foi complementado pelo poder do Espírito Santo. Então o evangelho de forma completa foi apresentado a eles. E o que significa isso? A palavra, o fundamento consistente, é Paulo pregando, mostrando para eles como o Messias haveria de vir, e confirmando as passagens do Antigo Testamento, e trazendo o evangelho, o discurso do evangelho para eles. Mas não só isso, não só em palavra. Enquanto Paulo fazia isso, o Espírito Santo com poder intervinha na vida daqueles irmãos. Uma ação interior na vida dos Tessalonicenses tornava aquelas palavras de Paulo vivas. E as palavras utilizadas aqui são o Logos e Dunamis, né? O Logos é identificado com Jesus lá em João, capítulo 1. Né? No princípio era a palavra, né? Originalmente lá é o Logos, no princípio era o Logos. Então, o Logos é identificado com Jesus, e o Dunamis, esse poder, essa dinamite, é identificada com o Espírito Santo. Ou seja, meus irmãos, o que Deus Pai faz na conversão? Deus Pai envia Jesus, a palavra, o Logos, e aí por meio da sua vida, por meio do seu ensino eterno, perfeito, Ele insere no coração humano o Evangelho,
E o Espírito Santo complementa isso com o poder, né, com uma dinamite espiritual de convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Então, esses irmãos não são só intelectualmente convencidos. A palavra chega à nossa mente, a nossa razão é modificada, mas o Espírito Santo entra com o seu poder e transforma o nosso coração. Então, por isso que é uma transformação completa. A mente foi iluminada pela palavra, pelo Logos, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o coração foi incendiado pelo Espírito Santo. E isso faz com que a gente queira trabalhar e nos render ao Senhor o tempo todo. E isso faz com que a gente seja ao mesmo tempo profundamente sedento pelo conhecimento da palavra, a gente queira mais, queira conhecer mais do Senhor a cada dia, mas também que sejamos trabalhadores operosos, trabalhadores incansáveis no reino. Então essa dobradinha, né, da palavra e do poder exige da gente as duas posturas. E a gente passa então a agir com esse padrão, né? Porque nós fomos alcançados assim. Então nós passamos a trabalhar com esse padrão também, apresentamos a palavra de Deus. Quando evangelizamos alguém, temos que ter um discurso coerente. Temos que saber o que a gente está falando. Né? Muitas vezes a gente tem a noção, mas a gente não consegue transformar isso em um discurso que seja coerente às pessoas, né? Eu pergunto muito para os alunos, me resume aí, o que é o evangelho? Em 2 minutos. A gente sabe, mas aí na hora de dizer isso para uma pessoa, o evangelho é Jesus, a cruz e morreu a salvação. Imagina alguém que não conhece a Bíblia ouvindo isso, não vai entender nada. A gente precisa ter um discurso sim coerente, mas entender que isso não basta. Que as pessoas não serão convencidas apenas pela nossa capacidade discursiva, argumentativa, pelo intelecto, mas que nós fazemos a nossa parte, proclamamos a palavra de Deus e o Espírito Santo faz a parte dele. Então nós apresentamos a palavra de Deus pura, infalível, inerrante, por meio do poder do Espírito Santo que é concedido a nós. Porque o que diz lá em Atos 1, versículo 8? Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então nós somos testemunhas do Senhor por causa do poder concedido pelo Espírito Santo a nós. Então não é de nós. Então o trabalho, todo o esforço e toda a devoção, tudo é dado por Deus. É por isso que Paulo ora lá em cima, olha, damos graças, né? E a palavra Eucaristia, porque é a graça que vem de Deus para nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que nós conseguimos esse equilíbrio, nós conseguimos fazer isso, porque a palavra chegou até nós. E chegou até nós pelo poder do Espírito Santo. E aqui no versículo 6 e 7. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. O que Paulo conclui aqui? Que aqueles que receberam o Evangelho em palavra e em poder são capazes de ser cristãos ativos e devotos ao mesmo tempo. E agindo assim, olha que interessante, eles se tornam imitadores. Imitadores de quem? Imitadores dos próprios Paulo, Silas e Timóteo, mas também imitadores do Senhor. Olha, é muito bom saber que Paulo, Silas e Timóteo buscavam esse equilíbrio, né? De serem, né, trabalhadores incansáveis e de serem pessoas que estavam sempre aos pés do Senhor. Mas ouvir que o próprio Senhor é um Deus que trabalha. O próprio Senhor, Ele se esforça. É maravilhoso, Ele não só nos ensina, mas Ele também trabalha. Lá em João 5, Jesus diz, olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não é um ser que está deitado em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, né? Mas Ele é um Deus ativo que continua trabalhando. Nós cremos que Deus continua trabalhando e trazendo as suas intervenções nesse mundo. Deus não está parado. Ele continua agindo. Deus continua sustentando o mundo. Se o planeta Terra está rodando, se as coisas estão funcionando, se a natureza está ali, né? A engrenagem da natureza funcionando sem que a gente pense naquilo. Se o mundo está sendo tocado, está caminhando, é porque Deus está trabalhando. Então, se Deus está trabalhando, sustentando o mundo,
a complexidade que é nesse mundo, por que nós não deveríamos acreditar que Ele continua trabalhando pelo seu povo? Quanto mais pelo seu povo. A sua criação especial, aqueles que são, como a gente leu, os amados e escolhidos de Deus. Nós precisamos crer que Deus continua trabalhando. E saber disso é um consolo para a gente. Porque certamente você já passou por algum momento, se não é o momento atual, em que você achou que Deus não estava trabalhando. Ou então que está trabalhando em outra obra, né? Eu acho que ele foi fazer obra em outra igreja, depois que ele vai vir aqui para o Anil. Então, gente, os tessalonicenses, eles precisavam crer nisso. Que, olha, o trabalho que eu estou exigindo de vocês é porque nós mesmos, Paulo, Silas e Timóteo, estamos fazendo, mas é porque Deus faz também. Então, eles estão sendo imitadores do próprio apóstolo, mas também do Senhor. E aqui Paulo faz uma conexão muito interessante no versículo 7, né? Paulo, ele menciona um padrão de influência. Por que eu estou dizendo isso? Como aquela pedra que é jogada no rio e vai formando uma onda, que forma outra onda, que forma outra onda. Os tessalonicenses estão buscando imitar o Senhor e buscando imitar Paulo, Silas e Timóteo. E fazendo isso, eles mesmos se tornam exemplo para outros. Olha, assim vocês tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então os irmãos da Macedônia e da Acaia passaram a se espelhar nos tessalonicenses, que por sua vez se espelhavam em Paulo, Silas e Timóteo, que por sua vez se espelhavam no Senhor. Então, quando a gente busca agir com esse equilíbrio, essa maturidade, entre sermos trabalhadores incansáveis da casa do Senhor e sermos os mais devotos possíveis, estarmos sempre aos pés do Senhor, isso não é benefício só para nós. Isso se torna um bem para aquelas pessoas que a gente inspira e que são influenciadas por nós. Então, o que a gente precisa crer, e talvez isso seja um incentivo para você, é que ao fazermos isso, ao buscarmos esse equilíbrio, não seremos apenas nós os beneficiados, os privilegiados por conta disso. Porque se cada um agir dessa forma, a coletividade, a igreja, a comunidade toda vai ser abençoada. Porque vamos ter a oportunidade de fazermos as duas coisas, de sentar para ouvir e de trabalhar. Porque no reino de Deus trabalho não falta, mas também não falta a oportunidade de sentarmos para ouvir aos pés do Senhor. Então Deus exige de nós as duas coisas. E aí meu sincero desejo, né, é que essa igreja se torne um celeiro de, o que eu chamei aqui de ativistas devotos, ou então de piedosos trabalhadores. Que a gente seja esse combo, né, Marta e Maria, em prol do evangelho do reino. Porque se trabalharmos sem estarmos aos pés do Senhor, não vamos ter alimento, substância para entregar. Vamos entregar o quê, se a gente não busca o Senhor? Ou então, se só buscarmos, vamos estar ali com a nossa despensa cheia, mas vamos entregar para quem, se a gente não trabalha? Então, é demandado de nós essas duas posturas. Então, que a gente busque esse equilíbrio, tendo como exemplo não só os personagens bíblicos, mas também o próprio Senhor. Então, essa manhã você não precisa escolher. A partir dessa manhã, você não precisa escolher entre trabalhar e ouvir o Senhor. Faça os dois. O Evangelho chegou até você em palavra, em poder. Então, que o Espírito Santo possa nos guiar, tanto individualmente como igreja, para que a gente caminhe em direção a esse equilíbrio. Amém? Vamos fechar nossos olhos?